viagem, na verdade, foi uma grande surpresa para mim. Apesar que eu sempre fui criado, sempre convivi nesse círculo católico, mas eu ainda não tinha uma visão ampla do que seria essa congada. A minha visão era que o congado era um grupo de pessoas ligadas unicamente à Igreja Católica, né? Ligadas sempre a um santo, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, né? que são os grupos mais comuns aqui na região. Só que eu não tinha uma visão ampla. O congado, para mim, era um atrativo das festas religiosas. A viagem à Piedade foi interessante porque nela eu pude perceber que o congado lá não é um atrativo. A congada é a própria festa. São os congadeiros que organizam tudo, eles que correm atrás de apoio financeiro, de apoio cultural, de apoio também da igreja. Eles em si são a festa, eles não são parte, eles que são a essência de toda a festa religiosa. Eu, apesar de hoje em dia não ter uma religião, né, eu sempre fui criado na família católica, fui católico até a minha adolescência, mais ou menos. Eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, fui batizado e tudo mais. Eu fui acabar conhecendo mesmo a congada no ano passado, com um concurso que a gente fez de cultura negra, escravidão. E foi ali que eu acabei descobrindo o que era de verdade, né? Que eu tinha aquele conhecimento, muito do senso comum, mas mais da parte mais tradicional da família católica mesmo, de ver aquilo mais com preconceito e não como uma manifestação legítima. Né? Para mim era um desconhecido, até então eu nunca tinha visto uma congada, não entendia bem direito o que era uma congada. Aí a viagem durante o percurso já foi prazerosa, a gente foi com os colegas de classe, de várias outras turmas, e chegamos lá bem cedinho, e para mim foi uma grata surpresa. O que me toca muito é o sentimento, assim, o que eu senti quando eu cheguei, assim, a forma que a gente foi acolhido, o almoço, depois a missa, toda aquela manifestação, sabe? Todo mundo ali dançando e cantando e ao mesmo tempo a atenção que eles tiveram com a gente, né? Que a gente estava lá conhecendo a festa e conversando. Foi uma experiência assim muito boa. Então eu já tinha lido alguns textos a respeito da festa de Piedade do Rio Grande, né, da Lívia. E aí acho que a minha experiência era essa. Além de ir viver, eu já tinha um olhar um pouco enviesado pelos textos da Lívia e por outras questões de congado que eu já tinha estudado, né, outros autores. Você é de Oliveira, você é da terra de um congado forte, né? Você já conhecia então o congado? Sim. Você já tinha vivência? Desde criança, assim, todo ano eu vou no congado e no próprio encontro que eles têm, o almoço, eu já participei. E o que me toca muito é porque eu tenho uma amiga muito próxima, ela é minha vizinha, e ela foi várias vezes rainha e princesa do congado. Aí a bênção, quando eles iam buscar ela em casa e eles cantavam, eu ficava muito emocionada. Aí eu ficava querendo chorar, eu achava assim, a coisa mais linda. E apesar que eu nunca participei assim diretamente, mas principalmente quando eu era criança, assim, eu tinha muita vontade de também ser uma princesa, uma rainha do congado, ou sair no congado, mas eu não tive essa oportunidade assim, durante a minha vida. Mas eu sinto muita emoção. É um ato muito... Como que eu posso dizer? Eu sinto muita sinceridade, sabe? Sinto muito amor neles, na forma que eles cantam, na religiosidade.
na crença, sabe? Então é algo assim que sempre me tocou muito. E aí a gente acompanhou depois a questão que eles saem para ir buscar os reis, rainhas. A gente viu esse momento também e a gente entrou. Uma coisa assim que eu também gostei e fiquei surpresa na festa é a liberdade que esses grupos eles têm com a própria casa. Imagina, você tá ali na sua casa, na sua cidade, você abre, para além do grupo entra um tanto de gente estranho, né? Imagina, a pessoa, sou de Cambuquira, de São João, tô lá em Piedade e entro na casa dessa pessoa e a confiança que eles têm nisso mesmo, não vai acontecer nada demais, né? E aí tá todo mundo ali na casa, desconhecido, vendo esse momento que foi um momento de passagem de coroa, que o rei e a rainha antiga do ano anterior, eles passariam, né, a coroa pro rei e a rainha atual. Também eu achei muito legal que o Congado ele é uma festa muito aberta. A gente não assiste o Congado de uma forma ou outra, seja através ensaiando alguns passinhos perto, seja batendo palmas, a gente é de certa forma acolhido pelo grupo. A gente não tem como a gente pensar em os de fora e os de dentro do Congado. Acaba que cria toda uma aura em que todos se sentem envolvidos, né? Enfim, é uma coisa só. Nos textos, de forma geral, a gente tem uma visão muito única. E o Congado não é só uma descrição, por exemplo. Tem todo um conjunto de práticas, um conjunto de saudações, de vivência, que não tem como a gente aprender apenas em uma sala de aula, por exemplo, ou lendo algum livro a respeito. O Congado, ele tem um algo a mais que só no contato, a gente estando próximo, que a gente consegue perceber mesmo. Eu não era intolerante ao grupo, mas não conhecia muito bem, então tinha aquela... O que eu conhecia era de visão de outras pessoas, por exemplo, da família e de amigos, que diziam a Congada alguns até confundiam, né, com candomblé, diziam que era macumba e tudo mais. Então, assim, para mim, o curso de História, ele abriu assim, o campo mesmo para eu poder enxergar essas manifestações de uma forma assim, mais ampla, né, e mais honesta também, né, porque desmistifica essa visão assim muito preconceituosa mesmo que assim, durante a vida eu fui escutando esse discurso. Eu senti e estava junto com meus amigos, eu vi assim que todo mundo se sentiu emocionado, porque é algo assim que às vezes a gente não valoriza por não ter o devido conhecimento. E aqui no curso de História, é tanta coisa que eu não sabia, que eu não tinha assim, um conhecimento em relação à cultura negra, que me tirou assim, muito assim, eu posso citar isso, preconceitos que eu tinha. Eu achava assim que eu não tinha conhecimento, então eu achava que certas coisas não eram assim muito correto, muito certo, e à medida que eu fui fazendo o curso, que eu fui conhecendo, eu fui quebrando esses paradigmas, essas coisas assim que eu julgava até então não tão importante,
e passei a enxergar de uma forma tão diferente que hoje em dia isso me agrada, eu acho bonito. E também fica naquela, digamos, expectativa de como é que a gente vai levar isso para a sala de aula. É subjetivo, mas é algo também que a gente tem que pensar em passar, né, aí para os nossos futuros alunos e para as próximas gerações. Geralmente o congado é visto como um enfeite, como algo puramente folclórico, né, que não tem uma visão, que não tem uma essência. E esse é o nosso maior desafio para a sala de aula. Como é que a gente vai levar o congado, mas não como algo decorativo, não como algo folclórico dessa cultura negra, mas algo sim que tem uma essência, que mexe com a subjetividade das pessoas. Esse é o grande desafio, acredito, né, para a gente enquanto educador. O que você tá achando? Tô adorando, Rafael. E aí, Simone? Olá, Rafael, que evento maravilhoso, vamos prestigiar. Nath? O que você tá achando? Lindo, maravilhoso, emocionada. Dani? Oi, estou encantada com o Congado de Piedade. Amanda Predestor. Arrasaram. Rafael. E aí, o que vocês estão achando? Joia. É pra vocês falar alguma coisa? Ah, sim. A câmera aparece. E aí? Nossa, tô adorando, tô achando lindo o congado. Aí, como tá sendo a sua experiência? Muito interessante, porque eu nunca tinha visto. Mãe,